Imagina abrir um presente de Natal e encontrar os papéis de divórcio, com a família dela aplaudindo como se fosse o melhor show do ano. Eu, Bruno, mecânico de 38 anos em Lisboa, sorri e disse: que coincidência! Eu também trouxe algo para ti. Dentro da minha caixa, os meus papéis já assinados, fotos dela com o amante e provas irrefutáveis. O silêncio caiu como uma bomba. Mas como cheguei a isso? A traição começou devagar, mas a minha vingança foi precisa e legal. Fica para saber como virei o jogo. Meu nome é Rafael, tenho 34 anos, e moro em Lisboa. Sou dono de uma pequena oficina de carros na Margem Sul, um negócio que construí com suor e noite sem dormir. Conheci Sofia, minha esposa, há 5 anos, num dia caótico na oficina. Ela entrou, apressada, com o carro fazendo um barulho estranho. Era uma executiva de 32 anos, trabalhando numa startup de tecnologia no centro da cidade. Enquanto eu consertava o motor, trocamos olhares e números de telefone. O que começou como uma conversa casual virou algo mais. Sofia era inteligente, ambiciosa e parecia encantada com minha simplicidade. Namoramos, apaixonados, e casamos um ano depois. Mas nem tudo era perfeito. A família de Sofia, de Cascais, nunca me aceitou. Para eles, eu era apenas um mecânico, indigno da filha prodígio que brilhava no mundo corporativo. A mãe dela, Dona Clara, fazia comentários ácidos sobre minha profissão, enquanto o pai, Antônio, me ignorava com um silêncio cortante. Sofia dizia para eu não ligar, que o amor dela bastava. Eu acreditei. Mas subestimei o quanto a opinião da família pesava nas decisões dela. Os primeiros anos de casamento foram bons. Vivíamos numa casa modesta em Almada, e eu me orgulhava de sustentar nossas contas com oficina. Sofia, por sua vez, subia na carreira como um foguete. Ganhava mais que eu, mas isso nunca me incomodou, éramos um time, ou pelo menos era o que eu pensava. Tudo mudou quando ela foi promovida a gerente sênior. As reuniões intermináveis, as chamadas à noite e os fins de semana consumidos pelo trabalho começaram a nos afastar. Eu cozinhava o jantar, mas comia sozinho. Nossas conversas, antes cheias de risadas, viraram trocas frias sobre contas ou tarefas. O pior veio quando tentamos ter um filho. Sofia queria ser mãe, e eu sonhava com uma família. Mas, após meses sem sucesso, fomos ao médico. Ele foi claro: o estresse do trabalho dela, com jornadas de 12 horas e pressão constante, dificultava a gravidez. Sugeriu que ela reduzisse o ritmo. No carro, esperei que Sofia dissesse algo, talvez que repensaria as prioridades. Mas ela apenas pegou o telemóvel e voltou aos e-mails. Aquilo me partiu o coração. Quando toquei no assunto, ela explodiu, acusando-me de querer prendê-la e de não apoiar sua carreira. Pela primeira vez, ouvi: meus pais sempre disseram que você não era o suficiente. Essas palavras cortaram fundo. Depois disso, Sofia mudou. Passava horas arrumando-se para sair com colegas de trabalho, mesmo em dias de folga. Começou a me comparar com outros, como o tal de Miguel, um colega que estava indo longe na empresa. Nossas noites juntos rarearam, e a intimidade morreu. Eu sentia que dividia a casa com uma estranha. Uma noite, ao chegar tarde, ela adormeceu com o telemóvel na mão. A tela acesa revelou mensagens com Miguel, não eram só colegas. Ele a incentivava a me deixar, dizendo que ela merecia alguém à altura. E ela concordava, dizendo que logo se livraria de mim. Naquele momento, algo em mim mudou. Não confrontá-la foi uma escolha. Em vez disso, fiz capturas de tela e guardei tudo. Contratei um detetive privado, que em poucos dias me entregou fotos e vídeos de Sofia e Miguel juntos, sem qualquer descrição. Com essas provas, consultei um advogado e preparei os papéis do divórcio. Mas decidi esperar. O Natal estava chegando, e a família dela sempre fazia questão de me humilhar nas reuniões em Cascais. Desta vez, eu teria minha própria surpresa. Enquanto segurava as provas da traição de Sofia, capturas de tela, fotos e vídeos, senti uma mistura de raiva e alívio. Raiva por ter sido traído, alívio por finalmente saber a verdade.
Mas não era hora de agir por impulso. Se eu quisesse sair dessa com dignidade, precisava de um plano. E foi exatamente o que fiz. Nos dias seguintes, comecei a me preparar, movido por uma determinação fria. Sabia que o Natal, na casa dos pais dela em Cascais, seria o palco perfeito para virar o jogo. Primeiro, organizei as evidências. As mensagens entre Sofia e Miguel eram claras, encontros às escondidas, promessas de um futuro juntos, e até planos de como ela me entregaria os papéis do divórcio. O detetive privado também me entregou um relatório detalhado, com datas e locais dos encontros deles. Guardei tudo numa pen USB, junto com as fotos e vídeos. Meu advogado, um homem experiente de Lisboa, revisou as provas e confirmou que eram mais que suficientes para um caso sólido. Rafael, ele disse, com isso, ela não terá como distorcer a história no tribunal. Apresentei os papéis do divórcio no final de novembro, mas decidi segurá-los até o momento certo. Enquanto isso, Sofia agia como se nada estivesse errado. Chegava tarde, falava pouco, e quando falava, era para fazer comentários cortantes sobre meu trabalho ou sugerir que eu deveria ser mais ambicioso. Eu engolia cada palavra, mantendo a calma. Não queria que ela suspeitasse do que eu sabia. Comecei a documentar tudo, as vezes que ela saía sem explicação, as chamadas que atendia em voz baixa, os jantares que eu comia sozinho. Até gravei uma conversa em que sugeri terapia de casal. Ela riu, dizendo que nosso casamento não valia o esforço. Essa gravação, segundo meu advogado, seria ouro no tribunal. À medida que o Natal se aproximava, percebi que precisava de mais do que provas para me proteger. Sofia ganhava bem mais que eu, e isso poderia complicar a divisão de bens. Então, fiz algo que nunca imaginei: consultei um contador para revisar nossas finanças. Descobri que Sofia havia transferido uma quantia considerável para uma conta que eu desconhecia. Confrontá-la seria inútil, ela mentiria. Em vez disso, passei as informações ao meu advogado, que incluiu a movimentação financeira no processo. Cada passo que dava era calculado, como se eu estivesse consertando um motor complexo na oficina. Na semana antes do Natal, Sofia começou a agir de forma estranha. Estava mais confiante, quase arrogante. Uma noite, a ouvi ao telemóvel, rindo enquanto falava com a mãe sobre dar um presente inesquecível para mim. Soube então que ela planejava me humilhar na frente da família. Mas eu estava pronto. Decidi que não apenas me defenderia, mas também mostraria a eles que não era o fracassado que pensavam. Comprei uma pequena caixa preta, como se fosse um presente de Natal, e coloquei dentro os meus papéis do divórcio, as fotos e a pen USB. A ideia era simples: se ela queria fazer um espetáculo, eu faria um ainda maior. Chegou a véspera de Natal. Viajamos para Cascais, e a tensão no ar era palpável. Durante o jantar, a família de Sofia fez o de sempre: comentários sutis sobre minha simples oficina, risadinhas disfarçadas, olhares de desdém. Sofia parecia mais à vontade que nunca, trocando sorrisos com a mãe. Eu me mantive calado, observando, esperando o momento. Na manhã de Natal, enquanto todos abriam os presentes na sala, Sofia se aproximou com um envelope nas mãos. O sorriso dela era quase cruel. Rafael, isto é para ti, disse, entregando-me os papéis do divórcio. A família começou a rir, como se fosse uma piada ensaiada. Não me abalei. Peguei a caixa preta e entreguei a ela. Que coincidência, Sofia. Também tenho um presente para ti. O silêncio tomou conta da sala em Cascais quando Sofia abriu a caixa preta que lhe entreguei. Os papéis do divórcio que preparei, as fotos dela com Miguel e a pen USB com os vídeos estavam ali, expostos. O sorriso confiante dela desapareceu. A mãe, Dona Clara, que momentos antes ria com os outros, ficou paralisada. O pai, Antônio, tossiu desconfortavelmente, desviando o olhar. O que é isto, Rafael? Perguntou Sofia, a voz tremendo. Respondi calmamente: apenas a verdade, Sofia. Talvez queiras ver os vídeos na pen em privado. São esclarecedores. Levantei-me, olhei cada um deles nos olhos e disse: sempre me trataram como se eu não fosse suficiente.
Mas fui leal. Fui honesto. E agora, Sofia, somos iguais, ambos queremos o divórcio. Nos vemos no tribunal. Saí da casa sem olhar para trás. O peso que carreguei por meses parecia ter ficado naquela sala. Não senti alegria, mas uma sensação de justiça. Eles queriam me humilhar, mas eu tinha virado o jogo. Nos dias seguintes, Sofia tentou me contatar. Primeiro, mensagens furiosas, acusando-me de invadir sua privacidade. Depois, ligações que ignorei. Por fim, mensagens implorando para conversarmos. Não respondi. Meu foco agora era o processo de divórcio, e meu advogado estava confiante. As provas da traição, combinadas com a documentação das transferências financeiras suspeitas, davam-me uma posição forte. Ela pode tentar lutar, Rafael, ele disse, mas os tribunais não ignoram evidências tão claras. Sofia, porém, não desistiu facilmente. No tribunal, tentou pintar um quadro diferente. Disse que eu era distante, que não apoiava sua carreira, que a pressão do meu fracasso a levou a buscar consolo fora do casamento. Meu advogado apresentou as mensagens, os vídeos e o relatório do detetive. Cada tentativa dela de distorcer a verdade era desmontada. O juiz, uma mulher de semblante sério, parecia pouco impressionada com as justificativas de Sofia. A divisão de bens foi outro golpe para ela. Como ganhava mais, Sofia teve de me pagar uma compensação financeira significativa. Nossa casa em Almada foi vendida, e os lucros, divididos. Saí com mais do que ela esperava, o que a deixou furiosa. Após a sentença, Sofia intensificou as tentativas de contato. Mandava mensagens longas, alternando entre culpar-me por tudo e implorar por uma segunda chance. Podemos reconstruir, Rafael. Eu errei, mas ainda te amo, dizia uma delas. Bloqueei seu número. Não havia volta. O amor que senti por ela morreu no momento em que vi aquelas mensagens com Miguel. Minha oficina, que ela tanto desdenhava, tornou-se meu refúgio. Lá, eu tinha controle, honestidade, coisas que faltaram no nosso casamento. Mas nem tudo foi fácil. Nos meses seguintes, enfrentei noites em que questionava se poderia ter feito algo diferente. Talvez se eu tivesse confrontado Sofia antes, ou insistido na terapia. Mas logo percebia que o problema nunca foi só meu. Ela escolheu o caminho da traição, influenciada por uma família que nunca me deu uma chance. Ainda assim, doía. Perder anos de sonhos compartilhados não é algo que se supera de um dia para o outro. Enquanto isso, minha vida começou a tomar um novo rumo. Um cliente regular, dono de uma frota de táxis, ofereceu-me uma parceria para expandir a oficina. Aceitei, e o negócio começou a crescer. Pela primeira vez em muito tempo, senti orgulho do que construía. Sofia, por outro lado, enfrentava as consequências. Soube por conhecidos que sua reputação na empresa sofreu após o caso com Miguel vir à tona. Ele, aparentemente, terminou tudo com ela após o escândalo, deixando-a sozinha para lidar com as fofocas. Olhando para trás, percebi que minha maior vitória não foi a compensação financeira ou a divisão de bens. Foi manter minha dignidade. Não deixei que Sofia ou sua família me reduzissem ao que eles achavam que eu era. Fui leal a mim mesmo, e isso ninguém poderia tirar. Mas uma dúvida ainda me perseguia: fiz o certo ao esperar pelo Natal para revelar tudo, ou deveria ter agido antes, evitando aquele confronto público? Após o confronto no Natal, a vida seguiu em direções opostas para mim e para Sofia. Eu voltei para Almada, focado em reconstruir minha rotina, enquanto ela ficou lidando com as consequências de suas escolhas. O processo de divórcio, embora resolvido no tribunal, deixou marcas. Sofia não aceitou a derrota facilmente. Nos primeiros meses após a sentença, ela tentou várias táticas para me atingir. Primeiro, espalhou entre amigos em comum que eu havia sido cruel ao expor sua traição publicamente. Depois, tentou me provocar com mensagens nas redes sociais, sugerindo que eu nunca superaria o fim do nosso casamento. Ignorei tudo. Respondê-la só daria a ela o palco que queria.
Meu advogado me alertou que ela poderia tentar recorrer da decisão judicial, mas as provas eram irrefutáveis. As capturas de tela, os vídeos do detetive e as gravações das nossas conversas, especialmente aquela em que ela rejeitou a terapia de casal com desdém, formavam um caso sólido. A compensação financeira que recebi foi um golpe duro para Sofia, não só pelo valor, mas porque simbolizava sua derrota. A venda da nossa casa em Almada foi finalizada, e com minha parte, investi na oficina. A parceria com o dono da frota de táxis começou a dar frutos. Contratei 2 novos mecânicos e ampliei o espaço para atender mais clientes. O trabalho me mantinha ocupado, e, aos poucos, comecei a sentir que recuperava o controle da minha vida. Enquanto isso, soube por conhecidos que Sofia enfrentava problemas. O caso com Miguel não só acabou, como também prejudicou sua imagem na empresa. A startup onde trabalhava valorizava a discrição, e o escândalo, que se espalhou como fogo, manchou sua reputação. Miguel, pelo que ouvi, foi transferido para outra filial, deixando Sofia para lidar sozinha com as fofocas. Sua família, que sempre a colocou num pedestal, também parecia menos presente. Dona Clara, que antes me julgava inferior, agora evitava mencionar meu nome, talvez envergonhada pelo que aconteceu. Antônio, o pai, continuava em seu silêncio característico. Apesar do alívio de seguir em frente, eu ainda carregava cicatrizes. Havia noites em que revivia os melhores momentos com Sofia, as risadas, os planos de ter uma família, as promessas que fizemos. Era difícil aceitar que tudo aquilo acabou em traição. Às vezes, me pegava pensando se poderia ter feito algo para salvar o casamento antes que ele desmoronasse. Talvez se eu tivesse sido mais insistente, confrontado ela logo no início. Mas logo afastava esses pensamentos. Sofia fez suas escolhas, e eu não podia carregar a culpa por elas. Um dia, recebi uma ligação inesperada. Era uma amiga de Sofia, Mariana, que trabalhava na mesma empresa. Ela pediu para me encontrar, dizendo que precisava contar algo importante. Curioso, marquei um café em Lisboa. Mariana parecia nervosa, mas foi direta. Sofia estava planejando algo contra mim. Segundo ela, Sofia contratara um advogado para tentar reabrir o caso, alegando que eu a coagia a assinar o acordo de divórcio. Era uma mentira descarada, mas Mariana disse que Sofia estava desesperada para recuperar o controle da narrativa. Ela acha que pode te pintar como o vilão, disse Mariana. Mas eu vi como ela te tratou, Rafael. Não podia ficar calada. A revelação me pegou de surpresa, mas também reacendeu minha determinação. Liguei para meu advogado imediatamente e passei as informações. Ele sugeriu reforçar nosso caso com mais evidências, caso Sofia realmente tentasse algo. Voltei a checar minhas anotações, os registros de suas saídas, as mensagens, tudo o que documentei. Também contatei o detetive privado novamente, pedindo que verificasse se Sofia estava escondendo mais alguma coisa. Em poucos dias, ele descobriu que ela continuava em contato com Miguel, mesmo após o término público. Não era mais uma questão de amor, mas de tentar manipular a situação para me atingir. Decidi não esperar. Meu advogado apresentou uma moção ao tribunal, detalhando as novas informações e reforçando as provas iniciais. O juiz, já familiarizado com o caso, marcou uma audiência preliminar. Sofia apareceu com seu novo advogado, mas sua tentativa de reabrir o caso caiu por terra rapidamente. As mensagens recentes com Miguel, que o detetive conseguiu, só reforçaram o padrão de desonestidade dela. O juiz encerrou a audiência com uma advertência: qualquer tentativa de manipular o processo teria consequências legais graves. Saí do tribunal com a sensação de que, finalmente, o capítulo com Sofia estava se fechando. Mas uma parte de mim ainda se perguntava até onde ela iria para tentar me derrubar. E eu, fiz o suficiente para proteger minha paz, ou deveria ter sido ainda mais firme desde o início? A última audiência no tribunal marcou o fim definitivo do meu casamento com Sofia. A tentativa dela de reabrir o caso, alegando coerção, desmoronou perante as evidências que apresentei, mensagens, vídeos e o padrão claro de desonestidade. O juiz, visivelmente impaciente, rejeitou as alegações dela e reforçou a decisão original.
Sofia saiu do tribunal em silêncio, sem o apoio da família que tanto a influenciara. A compensação financeira que recebi já estava investida na minha oficina, que agora prosperava com a parceria de táxis. Mas a verdadeira vitória não era o dinheiro, era a minha dignidade intacta. Nos meses seguintes, Sofia desapareceu da minha vida. Bloqueei todos os canais de contato, e os amigos em comum pararam de mencioná-la. Soube, por rumores, que ela deixou a startup após mais problemas no trabalho. Miguel, o colega com quem me traiu, seguiu em frente, deixando-a lidar sozinha com as consequências. A família dela, que outrora me julgava inferior, também se afastou do escândalo. Dona Clara e Antônio, tão orgulhosos, agora evitavam falar do divórcio. Para mim, isso era justiça suficiente, eles colheram o que plantaram. A oficina tornou-se meu porto seguro. O negócio cresceu, e contratei mais um funcionário para dar conta da demanda. Comecei a sair mais, reconectando-me com amigos que havia deixado de lado durante o casamento. Até conheci alguém novo, uma cliente chamada Inês, que me fazia rir como há muito não fazia. Não era nada sério ainda, mas me lembrava que a vida continuava. Ainda assim, o passado deixava marcas. Havia noites em que pensava em Sofia e nos planos que tivemos. A dor da traição não desaparece de uma hora para outra, mas aprendi a não deixar que ela me definisse. Olhando para trás, percebi que minha escolha de esperar até o Natal para revelar as provas foi crucial. Confrontar Sofia antes talvez tivesse me dado alívio imediato, mas expor a verdade na frente da família dela, que sempre me menosprezou, trouxe um desfecho que eles nunca esquecerão. Não agi por vingança cega, mas por justiça. Mantive minha honra, enquanto Sofia e sua família enfrentaram as consequências das próprias ações. Agora, sigo em frente, mais forte com a certeza de que fiz o que era certo. Mas uma dúvida permanece. Será que esperar pelo momento perfeito no Natal foi a melhor escolha, ou deveria ter confrontado Sofia assim que descobri a traição? O que vocês acham, espectadores? Deixem suas opiniões nos comentários. Agir em silêncio e planejar a resposta foi justo, ou eu deveria ter enfrentado a situação de imediato?